Lorenzo, da Chimamanda, americana, né? E ela coloca essas questões do negro não americano nos Estados Unidos. Não é uma coisa muito forte. E eu estou numa parte exatamente que ela diz o seguinte: se você tem um amigo branco, pede para esse amigo branco falar por você o que você poderia falar, porque o que ele fala tem mais força que você. Né? Se esse amigo branco ele é a favor da tua causa, pede para ele te ajudar, para ele falar as coisas que você falaria, porque na boca dele tem mais força. Né? Não sei, mas acho assim que uma coisa bastante incomoda muito, né, o fato da gente perceber toda essa, como é que eu posso dizer, todo esse processo pelo qual o negro passou e passa até hoje, porque a gente não está livre disso, né? Mas assim, eu acho que felizmente hoje a gente está numa situação menos pior, porque a gente, por exemplo, pode discutir isso dentro de uma escola, né? A gente pode ouvir uma pessoa vir dar uma palestra como você está dando, né? A gente tem não entendi. Edna, eu estou gravando, viu? Mas você sabe, Edna, que eu costumo dizer o seguinte: o pensamento, a sabedoria é uma coisa que ninguém te tira. Né? Independente do regime governamental, ninguém te tira. Mas ele cresce, eu acho que ele, pelo menos é assim que acontece comigo. Ele cresce na medida que você trabalha isso no coletivo, discute, ouve ideias. Quando a gente perde esse espaço, a gente perde a oportunidade também de crescer bastante, né? Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem essas oportunidades. Me tira uma dúvida, uma generalização que eu sempre ouvi, não sei exatamente, não sei se é uma ideia, não sei de onde é, mas por exemplo, quando você vai falar de cultura de um modo geral, né? Você consegue, todas as generalizações são aceitas menos africanas. Por exemplo, você fala em cultura asiática, você fala em cultura americana, você fala, por exemplo, já fala de cultura norte-americana, sul-americana, em simples exemplos. Tá? Aí quando vai falar, por exemplo, só que cultura africana é um termo que não se usa de um modo geral. Aí quando você vai falar assim, mas aí quando vai falar do Egito, por exemplo, não se associa o Egito à África. O Egito é visto como algo à parte. Eu pelo menos assim, toda a minha vida escolar, e assim, você lendo o noticiário, você pega assim os pequenos detalhes, assim, você vai ler uma reportagem falando de algo que aconteceu no país, porque na cultura ocidental, na cultura oriental, na cultura asiática, mas quando se refere ao Egito, nunca existe essa associação, né? Cultura africana, né? Então eu queria saber qual é assim, tecnicamente falando, não sei se tem como saber da onde surgiu essa, é como se desconectasse uma coisa da outra, né? Sim. Como se o Egito fosse uma coisa e a África fosse outra, né? O que acontece muito é que assim, há um deslocamento do Egito para a Europa, afastando da África. Um pouco da ideia é, quando surge a filosofia na Grécia, e surge a ideia de subjetividade, Descartes fala, penso, logo existe. Então surge o processo da racionalidade. E o povo africano é um povo que é sinto, logo existo. Então quando você parte do lugar que a racionalidade tem importância, você olha para o Egito, que é o povo mais racional, de que constrói toda essa ciência do que o Egito, frente a todo o continente da África. Então essa é uma das razões, você destitui, você separa seres racionais de seres que não são racionais. Então de que maneira eu apreendo o conhecimento? A partir da razão, não a partir dos sentidos. Então se você sente e você não pensa, você não é humano. Então você, de fato, separa o conhecimento e a maneira de construir saber. Por isso que tem esse preconceito em relação à África. Porque a maneira que o africano tem de produzir conhecimento e saber não é da mesma maneira objetiva, pragmática e racional
que é a Europa, por exemplo. Mas tem assim, dá para identificar assim, um momento histórico onde isso começa a acontecer? A colonização. Até onde se tem registro Até onde se tem a partir da colonização. Porque assim, tem uma outra coisa que a gente não pode tirar da mente, eu também como psicanalista tenho um pouco essa visão, que é assim, o berço do mundo é a África. Se todos os seres humanos saíram da África, então não dá para tirar também do povo africano essa própria violência. Essa própria ideia de domínio, essa própria ideia de poder. É que isso, ao meu ver, ela foi sendo desenvolvida com outros requintes, mas parte de lá também. Né? Não tem também como eximir, né, a África completamente. Eu acredito nos opostos, né? Então eu penso, eu sinto o branco, o preto, o masculino e o feminino. E eu acredito que a África, por ser um continente que parte só da subjetividade em muitos momentos, surge um outro povo que oriunda de lá com objetividade, com pragmatismo, mas de uma maneira que a humanidade está em evolução, né? Então tudo ainda é primitivo até que ganha uma civilidade para as coisas. Assim. Só fazer uma colocação pelo que o Thiago falou, assim, pelo que eu entendi do que ele falou. Tem o Kabengele, ele faz estudos sobre as origens do Egito, né? Sim. E aí ele faz o estudo do Egito Negro, que o Egito ele tem o seu início na fenda da Etiópia, que eram negroides, né? Então eles foram negros e depois tiveram uma mestiçagem, porque eles estão muito próximos ali do Oriente Médio, né? E foram islamizados, enfim. Essa questão do Egito, de não ser colocado como África, é proposital pela colonização, tá? Então, assim, como os europeus viram a África? Os europeus, quando eles partiram para o processo de colonização e deles se colocarem como superiores às outras culturas, eles não poderiam colocar, por exemplo, o Egito, que tem uma história brilhante, conhecida e estudada, principalmente pelos próprios europeus, né? Que foram os próprios franceses que começaram a fazer o estudo do Egito como um estudo de fato. Eles não poderiam colocar um pedaço da África, né, que é só um pedaço. A África teve outros impérios e outros reinos brilhantes, que não é nem falado. Como é que eles iriam colocar o Egito como um império tão brilhante quanto foi, dentro de um pensamento de superioridade e de inferioridade? Então, por muito tempo, eles desenharam o mapa da África, com a África bem pequena, né, a Europa Central enorme, e o Egito eles pontuavam como Ásia. E por incrível que pareça, quando eu comecei a dar aula, eu peguei livros que colocavam o Egito como Ásia. E aí teve até uma discussão uma vez com um professor que ele justificou que era na Ásia, porque tinha um pedaço do Egito que era na Ásia, sabe? E de alguns anos pra cá, e a gente pegou, quando a gente era criança, a gente pegou esse estudo de que o Egito era branco. Esse azar do Egito na Ásia. Mas isso já mudou, tá, Thiago? Tem uns 10 anos já que o livro ele pontua, de fato, os livros didáticos eles pontuam o Egito como África. Tanto que nos sextos anos a gente estuda, a gente trabalha com os alunos o mundo antigo, né? E a gente trabalha a África no mundo antigo. O Egito tá como uma civilização da África, não só traz o Egito, como traz outras civilizações também, né? Kush, diversas civilizações. Então, assim, já teve essa mudança. Hoje, se você perguntar para uma criança onde fica a África, pelo menos a Prefeitura de São Paulo, eles vão responder que fica, de fato, no Egito. Agora, por exemplo, eu já peguei a escola particular, fui na apresentação dos meus sobrinhos, e eles, é uma escola evangélica que eu não vou falar o nome, e eles estavam fazendo um trabalho sobre Moisés e o faraó era branco. Então, assim, existem diversas formas de embranquecer a África por causa disso. Como é que você vai justificar uma civilização tão brilhante dentro de um continente ao qual passou pelo processo de colonização e imperialismo? Né? Que dentro da mentalidade do europeu era inferior, que deveria ser civilizado. Entendeu? Então, eles mesmos apagaram no processo de civilização. E na educação isso é proposto e é imposto. Né? E agora está se mudando. E assim, por exemplo, no 7º ano a gente trabalha diversos impérios. E aí a gente fala de alguns impérios, tem alguns que nem tem, tipo assim, eu gosto muito do Zimbábue, que é um reino que não tem, que é um reino brilhante. Mas tem outros, né, Sandra? Tem o Mali, que eles gostam muito. Tem outros que foram tão grandiosos quanto o Egito, que na nossa época realmente não foi colocado por causa de um processo mesmo de colonização, de racismo estrutural.
do que ela falou de fato. Sabe por que eu perguntei do momento histórico? Porque como biólogo, né, a gente acaba estudando a história da civilização e antropologia, evolução humana e tal. E tem um autor que a gente lia muito na faculdade, que é o Stephen Jay Gould, não sei se vocês conhecem. Ele é um antropólogo e trabalha com divulgação científica. Ele tem um livro chamado A Falsa Medida do Homem, que fala da história da Venus Hottentot, que era uma mulher africana que fazia parte de um circo francês. Ela foi estudada, ela tinha um quadril muito largo. Exatamente. Então, assim, aquilo, eu perguntei por quê. Aquilo está registrado. É desse período. Aquilo está registrado. Então você consegue dizer assim, olha, por exemplo, aquilo é um indício que você pode dizer assim, olha, a partir da data X, a mulher negra começou a ser divulgada no mundo inteiro com essa imagem. Agora, essa desconexão do Egito, eu fiquei curioso de saber assim, se existe o registro, né? De um momento histórico exato. Você vai pegar assim, século XIX, que é o início do processo do imperialismo, quando essa mulher foi estudada. Entendeu? Quando o corpo das mulheres africanas começaram a ser estudados como algo exótico. Como para justificar a superioridade dos europeus. Você pode pegar um processo muito forte no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, que foi o processo do imperialismo. Você, como biólogo, até entende que é a questão do darwinismo social, quando surgem essas questões todas. É desse período, que é mais forte, a eugenia. Eu digo isso porque é legal a gente pontuar na hora que você vai trabalhar com os alunos, né? Isso não é uma questão puramente subjetiva, começou a partir daqui. Não, começou do imperialismo, do processo colonizador mesmo. Deixa ele falar. Fala, Terminou? Terminou. Não, só para simplificar o que a Camila disse, em algumas viagens minhas pela África, no êxodo do Egito, a gente fazendo os passeios lá, o guia referia-se aos povos, ao Egito como não África, né? Cairotas, né? Ele não se sentia como africano, o próprio guia, né? É muçulmano e tal. E quando fomos visitar os povos núbios, né? Tem muitos faraós que vieram exatamente dessa região dos núbios, que são lá navegando pelo Nilo. Né? Aí a gente percebe muito essa fala dele, que ele se sentia africano. Tem um Cairota. Fazer um recorte assim, pensando nessa questão dos opostos, como o africano tem a ideia de eu sou o outro, ele entende a diferenciação e ele respeita. O povo ocidental não respeita a diferença. Ele tem que se sentir superior a alguém, a algo, a alguma ideia. Então, de fato, como eu vou aceitar que há um outro povo tão brilhante ou mais do que eu? No caso do Egito, por exemplo. Então, essa necessidade de superioridade o tempo todo que o Ocidente tem, e ele não aceita as diferenças de jeito nenhum, não pode ter diferença. Então, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que partir do mesmo lugar, tem que ser hegemônico a minha cultura e a minha ideia de ser e estar no mundo. Então eu preciso eliminar. Se eu não elimino, eu dou uma ideia, eu faço de um jeito para deixar hegemônico a minha maneira. Nunca vai acontecer. O que acontece no caso da população preta no Brasil são as meninas e as mulheres a partir, por exemplo, do cabelo. Esse é um grande símbolo de como você mata uma cultura, de como você tenta deixar as pessoas iguais. Você vai lá e alisa o cabelo. Você não vai ser branca nunca. Não tem como, é só você se olhar no espelho, olhar os seus traços, aceita o que é da sua origem. Eu passei 30 anos literalmente alisando meu cabelo. Hoje eu tenho 38, são 8 anos que eu não aliso mais. Eu não tenho nada contra quem alisa o cabelo, nada mesmo. Desde que isso seja uma escolha que eu acho bonita, eu acho lindo, maravilhoso e vou fazer. Não porque eu quero me enquadrar e ser aceita dentro de um sistema. Eu estava conversando com a Camila quando ela chegou. Eu estava contando uma história que eu acho que eu já contei, gente, que eu tenho uma amiga, que é minha amiga até hoje, negra, a Elinice, e ela estava sempre ali com o cabelinho impecável e tal. E um dia eu fui fazer um trabalho na casa dela, acho que eu cheguei antes da hora, ninguém me atendeu, eu fui entrando. E nunca me esqueço daquela cena, ela sentada num banquinho baixinho, com o cabelo em cima da mesa e a mãe passando o ferro de passar no cabelo dela. E até hoje ela é minha amiga e até hoje ela tem aquele mesmo cabelo
que ela me disse que tem. Aí eu comentei outro dia sobre o projeto da Eli, também estava falando, estava falando com a Camila, tal, né, do Crespa. E aí ela falou que ela tem vontade, mas que ela não tem forças para fazer a transição, porque ela é aprisionada por aquele cabelo. E até me perguntou, me ajuda, como é que eu faço? Eu não sei. Procurar os Eu não trabalhos, sei. Eu parceiros. tava até. Acho que eu já conversei com você, né, uma vez, e hoje estava conversando com a Camila. Eu acho que a Helenice não é a única mulher nessa situação. Aqui na escola a gente deve ter, né? Como a gente ajuda? Mas olha que interessante a palavra que você usou, né? Ela se sente aprisionada. Essa palavra que ela usa. Eu costumo dizer que o povo negro brasileiro não se libertou, ainda somos escravos. Então, enquanto essa população não se libertar dessa ideia imposta sobre si, ela não vai conseguir, de fato, assumir os seus cabelos. É claro que esse é um processo muito doloroso. Não é um processo fácil, emocionalmente e psiquicamente. Você vai esbarrar em lembranças e memórias ancestrais, inclusive, psíquica e emocionalmente. Então, de fato, é um processo que exige coragem. Mas quando eu digo coragem, tem uma autora, ela chama Jean Shinoda Bolen. Ela escreveu um livro chamado Os Deuses e os Homens, as Deusas e as Mulheres. E ela diz que a palavra coragem, partindo da ideia da palavra do coração em francês, que é você seguir a partir do seu coração, sem saber exatamente para onde você vai e se você pode ir, apenas siga. Então você seguir a sua origem, o seu coração e a sua ideia exige que você limpe e retire tudo que está em cima para poder finalmente, igual raiz, né? Até crescer demanda um tempo, né? Você limpar absolutamente tudo e vir realmente a ser. O símbolo do cabelo é um pouco isso, assim, você tem que tirar todo aquele alisado, todo aquele cabelo quebrado, se você vive com ele preso, etc e tal, para que ele surja. E mais do que isso, você legitimar e você valorizar o que está surgindo da sua raiz. Porque não é só, eu vou deixar meu cabelo crespo, enrolado, eu vou assumir. Para você fazer isso, você precisa ressignificar o significado desse cabelo. Porque, infelizmente, esse trabalho que ela falou que você faz é absolutamente incrível. É você valorizar absolutamente tudo. Um aluno perguntou para mim assim, professora, mas o que você entende do que é bonito? Eu falei, tudo. Cada um tem a sua beleza própria e individual, não tem um padrão. Porque quando você legitima tudo, então meu cabelo assim é bonito, o dela é assim, o dele é assim. Né? Então quando você ressignifica, quando ela conseguir ressignificar o valor que ela tem, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto origem simbólica do seu cabelo, ela vai conseguir assumir sem tantos... trauma sempre existe, mas sem tanta dor. Porque quando ela vê e enxerga qual é a potência da origem de onde ela vem, desses outros impérios, ela fala, não, imagina, eu sou tão potente, tão bela quanto as outras. Deixa eu só fazer uma pergunta. Primeiro que você é a primeira psicanalista negra que eu vejo. Isso já é incrível. Eu também. Eu acho isso incrível. Segundo que acho que de tantos anos que estou aqui, você é a segunda pessoa negra que vem palestrar pra gente. Eu acho que é a primeira mulher negra. Então isso também é incrível. Eu queria que você pontuasse um pouco como psicanalista, assim, esse processo de autoestima das crianças dentro da escola. Quando eu comecei a minha transição capilar, e aí serve até para amiga da Edna, eu comecei a fazer transição capilar com uma amiga que era branca. E para ela foi difícil, foi muito difícil, porque ela é de uma família italiana e só ela tem um cabelo crespo. Mas ela era, tipo, vista como o modelo, que nem você falou, né? Ela era muito bonita, porque tinha um olho verde, enfim, né? O cabelo crespo era, tipo, o quê? Nada. Ficava estilosa, né? Sim. E eu e uma amiga passou por um processo completamente diferente. E aí eu comecei a passar no psicólogo, né? Pra trabalhar essas questões, né? Porque, assim, uma coisa que eu identifiquei comigo, que eu identifico com as crianças hoje, é que, assim, como eu sou mestiça,
né? Eu sou uma mulher negra, mas dentro do olhar brasileiro eu sou mestiça, né? Então, assim, eu tenho descendência indígena, tenho descendência africana e tenho nariz fino, então eu tenho os traços, né, da parte mais europeia, assim. E eu percebi, eu trabalhei com uma psicóloga branca, ela não conseguia entender. E aí eu tive que procurar uma psicóloga negra para ela entender. Esse processo que eu quero que você comente um pouco dentro da psicanálise, assim. O que eu não consegui entender dentro de mim e que eu tenho muita dificuldade até hoje, que eu percebo isso nas crianças negras na escola, né, as crianças mestiças também. Eu nunca me encaixei em lugar nenhum desde a infância, sabe? Na escola eu não me encaixava em lugar nenhum, porque eu estava numa escola particular, brancos. Eu morava num condomínio, brancos. E aí quando eu fui para uma escola pública, eu comecei a me achar um pouco mais, porque tinha pessoas iguais a mim. Só que como eu sempre fui tratada como a pessoa que, assim, eu tive um processo na minha infância que eu tinha o cabelo liso, depois ele cacheou, né? Então, assim, me chamavam de índia, depois já não sabiam mais o que eu era, nem eu sabia o que eu era, nunca fui nada, nunca fui coisa nenhuma. E aí eu sempre tive o processo de não conseguir me encontrar em lugar nenhum. E aí na adolescência eu não conseguia me relacionar com ninguém, porque eu não me encontrava, então assim, eu não me encontrava nas minhas amizades. Eu sempre tive poucas amigas e eu trago isso para minha vida adulta também, né? Eu não me encontro nas pessoas por causa desse processo de mestiçagem. Eu queria que você falasse um pouco dentro da psicanálise, como esse processo do que é chamado de democracia racial, né, fez com a cabeça das crianças e como isso atinge as crianças na escola, na questão da estima, da baixa estima dentro da sala de aula, se você tem algo para pontuar sobre isso. É assim, eu sou psicanalista da área do Jung, assim, eu sou psicanalista junguiano. E o Jung, ele trabalha de maneira simbólica, não pragmática e objetiva. Então, o que acontece? Para o Jung, a gente carrega na nossa psique, todos nós, todo o substrato da humanidade. Pensando no recorte de povo, de etnia, a gente também carrega esses recortes. Então, por exemplo, qual é o recorte psíquico e emocional que o povo preto brasileiro carrega? Tem escravidão? Tem escravidão. Tem violência? Tem violência. A miscigenação não foi a base de escolha, foi a base da violência. Foi um projeto político, econômico, cultural e social, literalmente. Então nós carregamos isso. E nós só acessamos essa bagagem, vamos dizer assim. Então no trabalho da psicanálise, o que a gente faz? É como você acessar esse outro material, esse outro lugar. Então, por exemplo, os mestiços, para os negros ele é branco, para os brancos ele é negro. E é chamado do não lugar. Eu costumo dizer que é preciso sair desse não lugar e assumir as suas identidades. Então, qual é a minha identidade? É indígena? Qual é a minha parcela indígena? Qual é a minha parcela preta? E qual é a minha parcela europeia? Eu sou constituída desses 3 lugares. E esses 3 lugares, eles precisam estar em equilíbrio. E o que eu vejo hoje é um desequilíbrio, uma desproporção gigantesca na psique. Está tão afundada, está tão no inconsciente, soterrado, que a criança não consegue acessar. E se ela não tem uma representatividade fora, ou seja, se ela não tem uma projeção fora, fica muito mais difícil para ela acessar. Então, o que ela vai acabar fazendo? Deixando com que esse processo de embranquecimento vá crescendo dentro dela. Na filosofia tem aquela palavra que é ontologia, ou seja, é a construção do ser. Então, de que maneira você reconstrói esse ser? Quando você resgata psíquica e emocionalmente esse lugar que você pertence. Então, não é que você não tem um não lugar e que você não é sujeito em partes. Você é. Você só precisa resgatar isso. Só que isso não é uma maneira objetiva. Olha, leia tal livro, assista tal. Não tem uma receita. Mas a partir do momento que você já tem esse incômodo dentro de você, ou essa criança tem esse incômodo, já é uma maneira que ela tem de buscar dentro de si, porque na psicanálise está tudo dentro da gente, absolutamente tudo dentro da gente, basta que a gente acesse, que a gente valorize, que a gente honre. Então, acho que o processo da infância e da fase adulta é um pouco essa. É legitimar e aceitar essa porção que tem dentro de mim. E legitimar, sou mestiça. Eu tenho que nascer de novo a partir de um outro lugar. Por isso que eu falo que é um
renascimento. Você renasce com uma parcela sua, né? Que é preta, que é indígena, que é europeia e equilibra isso dentro de você. Então, por exemplo, eu cresci numa família, meu pai é negro, minha mãe, toda a minha família é preta, pai e mãe, assim, né? Só que eu cresci com meu pai dizendo, arruma o cabelo dessa menina, pelo amor de Deus. Arrumar pra ele era alisar, né? Até hoje ele tem o cabelo crespo, mas ele passa o pentinho assim, ó, pra deixar liso, assim. Então, veja, se dentro da minha família aquilo que eu sou não é aceito, como fora eu vou ser, né? Vai ser muito mais difícil. Então eu penso a importância dos lugares onde tem uma representatividade. Então ter uma professora negra vai fazer diferença. Ter uma professora gorda vai fazer diferença. Ter uma pessoa com o cabelo raspado, mulher, vai fazer a diferença. Então todas as diversidades, que são várias no mundo, estando no ambiente da escola, que não padroniza, vai fazer a diferença, porque é aquilo, né? Se eu não ver dentro da minha casa, no espaço da escola eu preciso ver. Agora, se eu não vejo no espaço da escola, se eu não vejo na comunidade, se eu não vejo na família, ou seja, eu não existo. Como eu vou passar a existir? Quando eu passo a me encaixar em padrões onde esses lugares oferecem essas opções. Aí você cresce um adulto infinitamente infeliz. Hoje eu estava separando uns vídeos também que eu vou passar para o 7º ano, que eu vou entrar na parte Brasil, Afro, né? E eu assisti um vídeo, eu estava procurando já esse vídeo, que são crianças, é um experimento social que eles fazem com crianças, uma boneca branca e uma boneca negra. Mas eu acabei não achando o vídeo completo, né? Mas tem um que tem de várias, tem um mexicano, tem um dos Estados Unidos, um italiano. Nesse italiano tem uma menina, aí tem aquela coisa, né? Qual é o mal, é o negro. Qual é o feio, é o negro. Qual que eu não sei o quê. Aí tem uma parte que eles falam assim, e qual que você se identifica? E a maioria fica meio na dúvida, que eles são mestiços, né? E eles ficam na dúvida e eles acabam indo pro negro. E tem uma menina que ela aponta no final que ela se identifica com a boneca negra e ela com voz de choro assim falando, você me ofendeu. Aí o entrevistador pergunta, né, mas eu não falei, por que você me ofendeu? Eu te ofendi. Ela falou, porque eu sou negra. Aí ele, mas não tem problema, não tem malícia em dizer que você é negra. Aí ela falou, tem. Não quero ser negra, ela fala assim, eu não quero ser negra, eu sofro por isso. E aí tá a questão da representatividade. Existe a representatividade, só que o problema é como ela está sendo representada, como uma pessoa má, como uma pessoa feia, como uma pessoa que não é boa, né? Que ela todas as coisas ruins relacionadas à boneca negra e as boas. Aí tem até uma menina que fala assim, o cara pergunta, por que ela é boa? Porque ela tem olhos azuis. Por que ela é má? Porque ela é negra. Mas você é negra. Aí ela fala, você me ofendeu. Só que na verdade é ela mesma que chega ao ponto de se ofender. Né? Sim, aqui a palavra, né, que tem axé, ela é carregada, né, de um significado. Então várias alunas, crianças, quando chegam para mim e falam, ele me chamou de preta. Eu falo, mas o que você é? Você tem que receber essa palavra com o significado que ela é, não com a intenção que o outro tem. É claro, quando ele olha para ela e fala aquilo, o objetivo dele é de fato ofender. Então ela não pode receber como ofensa, ela tem que receber como sou. E o que isso significa? Isso. Então você falou essa coisa de como mudar, né? Então, por exemplo, eu estava comentando com eles na sala da coordenação, eu morei na Bahia. Então quando eu cheguei em Salvador, tudo mudou na minha vida. Porque eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes, que era pertencimento. Eu pertenço a algo, eu pertenço a alguém. Então eu não precisei passar por um processo, às vezes, de ler e estudar, embora eu faça isso até hoje.
Mas só estar ali e ver, acessa. Eu fiz um curso de filosofia africana na Federal do Rio de Janeiro. Eu já tinha lido todos os textos, visto todos os vídeos. Mas quando eu estive ali, naquela presença, com aquelas pessoas, de novo, outra chave mudou. Então, quando eu falo de acessar conteúdos, é isso, é uma imagem. Eu fui assistir o espetáculo da companhia Treme Terra, de dança, e o espetáculo chamava Pele Negra, Máscara Branca, que é do Franz Fanon. É dança. Não tinha, só no início do espetáculo tem algumas falas, mas o resto era dança. Eu saí de lá transformada. Eu não precisei pensar. Acessou aquele toque do tambor, aqueles corpos. Porque tem isso, né? A menina negra vai fazer dança, vai fazer balé. A estrutura corporal dela, quando foi construído o balé, não foi pensado nessa estrutura do corpo da mulher negra. Então, onde esse corpo da mulher negra se encaixa e onde ela se identifica? Na dança afro, na dança que mexe o corpo. Não é naquela coisa literalmente mais pensando nos elementos da natureza, né? Mais aérea ou da água que é fluida, é da terra, é do peso, é do toque. Então, quando você vê, você ouve, são os 5 sentidos, né? Então, a partir dos 5 sentidos, uma chave interna muda dentro de você. E essa experiência faz toda a diferença. Principalmente sonora e imagética. A gente acha que não, mas a criança, quando ouve, acessou. Você não precisou explicar. Principalmente porque criança... Eu queria saber do seu trabalho na sua escola com as crianças pretas. Sim. Uma das coisas que eu procuro fazer é naturalizar as coisas. Então, como professora de arte, eu falo, hoje nós vamos fazer um trabalho para o povo preto. Não. Então, eu vou criar um desenho, eu já levo equiparadamente imagens negras, imagens brancas, imagens indígenas. E é curioso que às vezes tem aluno que fala, esse aqui eu não quero. Aí você vai ver quem é. Eu falo, vai pintar, vai fazer. Eu trabalho muito com imaginação, né? Então eu levo histórias, eles fecham os olhos, eles imaginam e depois eles desenham. Então eu levo histórias de crianças africanas. Então também não vou separar, gente, hoje a gente vai falar de cultura africana. Não, eu levo o livro e leio. Pego os livros onde tem, de repente, equiparado ali, né? Crianças indígenas, crianças europeias e crianças negras. Para que eles entendam que é natural, não gosto da palavra normal, eu gosto da palavra natural. Porque quando você fica separando os dias para trabalhar de tema, você de novo segrega, você de novo coloca num outro patamar, assim, do diferente. Não, vamos naturalizar. Eu, como professora de artes, trabalho dessa maneira, a partir das imagens para música. Então, vamos dançar. O que a gente vai dançar hoje? Eu faço muito troca com eles, assim. Então, eu ponho aquilo que eu gosto de ouvir, coloco aquilo que eles gostam de ouvir. Trazer uma dança africana, eu sempre vou trazer uma dança indígena, o funk, eu sempre vou misturar. E não vou dizer para ele, então hoje a gente vai fazer uma dança africana. Não, eu ponho o som e falo, ó, isso aqui vem da África, o povo X, assim, eles dançam desse jeito. E a criançada vai, principalmente criança, não fica, isso eu não vou fazer. Quanto mais novinha, mais ela se entrega. Quanto mais velho, por uma questão de corpo e tal, segura. Então, o trabalho que eu faço é isso, é trazer de maneira a naturalizar para que eles comecem... É claro que a criança negra, ela se emociona. Ela, de alguma maneira, ela olha e fala, nossa, sou eu estou representada, eu existo, eu faço parte, né? Ao longo, eu dou aula há 5 anos e meio. Já dei aula em escola particular, no estado e hoje na prefeitura. E eu já vi várias crianças e pré-adolescentes que assumiram o seu cabelo a partir do contato comigo. Professor, o que você usa no cabelo? O que você faz no cabelo? Né? Roupa também, eu gosto muito do preto e depois eu posso abusar na cor. Isso também é bem afro, assim, o abuso das cores, dos brincos. Aí você vai vendo as meninas nessa fase, né, da adolescência, e elas, eu vou soltar no cabelo, eu vou pôr uma cor, eu vou pôr um brilho, né? Então isso também tem
Mesmo que seja natural em mim, eu também percebo a importância disso. Você falou uma coisa da psicanalista, né? Tem uma psicanalista chamada Virginia Leôncio. Ela foi a primeira psicanalista negra brasileira. Quando eu a descobri, eu falei, mas por que ninguém no meu curso falou dessa mulher? Como assim? Né? E fez parte do Instituto de Psicanálise Brasileiro. E também isso, quando o negro não aparece no lado negativo, e ele tem o lado positivo, ele é invisível. Ele não aparece. Aí você fala, então, vou dar uma aula de história, vou dar uma aula de física. Vou trazer equiparadamente quem são os físicos negros, quem são os físicos brancos. História, quem são os historiadores? Vou trazer historiador negro, vou trazer historiador branco. Não invisibilizar mais as histórias, porque isso também afeta a psique. Como eu vou pertencer se nada existe fora? Ah, mas está dentro de você. Onde? Ai, gente, infelizmente deu a nossa hora, né? Obrigada. A bolsa era doce. Obrigada, Camila.